Olá, passando para fazer mais uma revisão aqui rápida sobre um grande contribuidor da educação infantil, o maior pensador sobre a educação infantil, que verdadeiramente trata a infância de 0 a 6 anos. É Febel, de quem eu estou falando. Febel é um homem construído na era das revoluções do século XVIII, sendo que a base das guerras ali foi a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, destacando que Febel chegou a lutar pela unificação da Alemanha frente ao exército de Napoleão Bonaparte. Alguns estudiosos apontam que o interesse de Febel pela educação infantil é em decorrência dele ter sido órfão. Tem uma grande influência do pai, que era protestante, ele também era protestante luterano, e isso talvez que vem dar base para essa unidade vital, que é um dos conceitos que ele traz, que está tudo impresso dentro da teoria dele, a unidade vital, que é Deus, o homem e a natureza. E ele, pensando essa criança exatamente nessa concepção, nessa tríade da natureza, do homem e de Deus, ele faz toda a construção pedagógica dele ali, pressupondo que essa criança ela nasce com algumas aptidões, que ela tem algo dentro de si e que a gente deve apenas cuidar, zelar, jardinar, para que um dia ele brote e ele deixa vir a acontecer o seu conhecimento. Para isso você precisa o quê? Regar, cuidar, zelar. Então traz dois outros conceitos, que é a interiorização e a exteriorização. A interiorização é quando ele está ali em contato, completação, livre, que aí ele rompe com toda a educação tradicional. Essa criança ela está livre, em contato com a natureza, em contato com jogos, com brinquedos. O seu jardim de infância era todo adaptado, cadeira pequena, tudo ao alcance da criança. Essa criança poderia circular, agir o tempo inteiro, brincar, tudo à disposição dela. E ela, nesse processo de interiorizar aquilo que estava fora e exteriorizar, uma vez que você jogava para dentro e depois você exteriorizava, e aí o jardineiro captava aquele processo de avanço daquela criança e ofertava outros fazeres, e essa ação era permanente, constantemente em ação. Essa criança deveria estar agindo, porque na ação é que acontece o processo de construção do pensamento. O pensamento acontece com a ação. E outro conceito que ele traz é a educação sectória. Sectória no sentido de dar sequência. Ela não poderia ser estanque ali só no jardim da infância. Ela deveria ir para a casa das crianças. E uma coisa, a obrigação era da mãe. E veja que nesse século da Revolução, a Revolução Francesa, trouxe o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade. E as mulheres passaram por muita luta, que sempre foi através de lutas, e para se conseguir alguma coisa, a mulher vai para o mercado de trabalho. Mas nem por isso é tirado dela a obrigação de cuidar das crianças, coisa que a gente não conhece, né? Então, de novo, volta essa educação infantil para a mão das mulheres, sim, que foi até tema de debate outro dia das nossas colegas, dos nossos colegas do departamento, a ausência de homens na educação infantil. Retome aí o século XVIII. O que Febel propunha? Que as mulheres cuidassem das crianças, porque eram as jardineiras e o homem não tinha competência para lidar com essas crianças de 0 a 6 anos. E isso Febel já deixou muito claro lá. Tanto é que no livro dele, A Educação do Homem, que foi traduzido pela Universidade de Pelotas, o único, ele relata a educação de Lina. A mãe leva a Lina para a escola, a jardineira passa as instruções da escola para a mãe dá continuidade esse processo educacional em casa. E ele não via educação a não ser através da família. A família prioritariamente deveria acompanhar essa educação dos seus filhos. Febel deixou enorme contribuição para a pedagogia da infância e, sobretudo, para a psicologia. Cabe destacar que Febel e Pestalozzi viveram na mesma época, Pestalozzi na Suíça. Febel chegou a frequentar
a escola de Pestalozzi não concordou com ele, porque ele tinha metodologias, priorizava leitura, escrita e cálculo, tinha regras, tinha metodologia, e Febel, que negava qualquer controle da educação dessas crianças, logicamente rompeu com Pestalozzi, porque disse que a educação de Pestalozzi era muito prescritiva, e ele pregava pela liberdade total dessa criança, sem nenhuma intervenção dessas jardineiras, a não ser quando a criança despontasse desse quase que inatismo, algo que poderia se destruir esse ser humano que estava sendo construído. Aí sim cabia a intervenção, ou seja, aqueles pequenos deslizes que essa criança pura poderia apresentar. Bom, esse é o pensamento de Febel. Não podemos negar a grande contribuição que ele deu. Até hoje a gente sabe que a gente passa pela questão dos brinquedos, dos alinhavos, das ações, dessa atividade da criança, do despertar da criança para o conhecimento. A gente sabe que é herança do século XVIII, por este grande pensador que é Febel. Então, ficamos por aqui e a gente volta a falar de Pestalozzi mais na frente. Grande beijo.